do forno de micro-ondas. Esse cara aqui sempre socorre a gente, mas às vezes dá um probleminha. E você vai aprender como cuidar melhor desse eletrodoméstico com as dicas do Alexandre Andrade, que é técnico em eletrodomésticos. É isso, Alexandre? Isso. Bem-vindo aqui ao De Casa. Falei bem dele. Ele ajuda a gente pra caramba, mas é necessário alguns cuidados. Exatamente. Né? Bom dia, Zeca. Quais são os cuidados básicos? Conta pra gente. Olha então, Zeca, os cuidados básicos que temos que ter com micro-ondas, o fundamental é não obstruir a passagem de ar que tem aqui nele, né? Todos os micro-ondas ele tem aqui em cima, outros modelos tem aqui dos lados, então você nunca deve obstruir a entrada de ar dele. É importante, às vezes a gente coloca ele numa estante, eu sempre vejo que tem que deixar um espaço ali. Ele não pode estar exatamente encaixado, Não, é isso? pode dar, exato. Tem que medir sempre antes de fazer o móvel projetado e ter um espaço para ele encaixar ali e ter uma circulação de ar. Muito bem. O que mais que eu preciso prestar atenção na hora de usar? Olha, outro detalhe que nós temos que prestar atenção também na hora de usar ele é... O prato que eu uso, o recipiente que eu coloco lá dentro, pode ser qualquer um? Não pode ser, Zeca. Tem o recipiente é próprio para micro-ondas, que é para alta temperatura. Então, tem pessoas que às vezes acabam usando pratos, né, que não é específico para micro-ondas. E aí vai trincar, vai quebrar até. Vai quebrar. Né? Outro também é o recipiente de alumínio, de metal. Você nunca pode pôr nada aqui dentro. Ou mesmo louça, eu já vi isso. Às vezes você tem uma borda pintada com uma tinta metálica, aquilo vai te atrapalhar. Vai atrapalhar. Vai sair uma as faísca. ondas vão bater ali, vai sair faísca que pode trincar essa louça e prejudicar o próprio aparelho. Mas a gente falou de faísca, eu sei que faísca é um sinal de perigo. Se você vê faiscando alguma coisa, alerta. Exatamente. É isso? Que faiscou para o aparelho e ver o que está acontecendo, quais são os motivos dessa faísca, que nós vamos citar aqui agora. Um dos principais motivos para estar dando essas faíscas. Então vamos lá. É importante lembrar, a gente vai dar algumas dicas para você, mas todas essas que o Alexandre vai falar, quase todas, a não ser uma, que se eu tô ligado aqui, você tem que chamar um técnico para fazer. Exato. Ou para executar um conserto, alguma coisa assim. Porque é um aparelho delicado, pode levar riscos para sua cozinha e para sua casa. Exatamente. Né? Mas, do que a olho nu, assim, vamos lá. E o que eu posso sacar que está errado e o que eu posso fazer? Começa para mim uma dica mais simples. Olha, então, algumas dicas que a gente em casa mesmo pode estar fazendo um teste referente à identificação antes de você mesmo chamar um técnico. Uma das identificações que você pode estar fazendo é se o teclado, por exemplo, ele para de funcionar. Aí você em casa mesmo você pode fazer um teste antes de chamar um técnico. Se porventura parar todas as teclas, aí o problema pode estar interno numa placa. Sim, aí eu chamo o técnico. Isso, né? exatamente. Ok? Mas se porventura algumas teclas algumas só funcionar e o problema não está na placa, está na membrana. Mas nós vamos já falar disso. Eu quero primeiro mostrar internamente como está esse micro-ondas. Isso que eu ia falar. Vamos lá, como é que a gente faz? Então, nós aqui, a gente consegue identificar, lá no fundo dele, ó, ele tem um furo que causou por ferrugem. Exatamente. Ali é claro uma marca do tempo ou da umidade, alguma coisa que provocou a ferrugem e chegou a corroer ali o metal. Perigosíssimo, né, Alexandre? Muito perigoso. Uma situação dessa tem que realmente inutilizar o aparelho e chamar um técnico, porque com aquilo ali você vai ter a vazão das micro-ondas. Então isso pode acabar, você estiver próximo do aparelho, pode até ter alguma lesão. Então, numa situação daquela ali, o reparo tem que ser trocado toda a cavidade do micro-ondas. Então você tem que ver se realmente vale a pena trocar essa peça ou comprar um micro-ondas. O que compensa mais financeiramente. Exatamente. Mas a gente já foi para um detalhe ali que chama o técnico. Eu queria que você alertasse o pessoal, que a gente sabe bem, daquela dica que eu mesmo posso fazer. Aqui, o prato, por exemplo. Isso aqui é uma coisa muito comum. De repente a gente está vendo ali, você olha pela tela, o prato não está girando. Esse tipo de problema eu posso cuidar? Olha, pode sim, dependendo do caso. Diga lá. Existem dois defeitos que pode estar fazendo o prato parar de girar. O primeiro defeito é o eixo. Esse eixo aqui, que no caso que nós temos aqui, esse aqui está quebrado. Entendeu? Então, ele emperra justamente. Ele emperra e acaba quebrando. Não vai fazer. Não vai rodar. O prato não vai girar. Tá certo. Então você mesmo pode estar em casa fazendo esse reparo. Você compra essa peça, ela está custando em torno de 5 a 7 reais. Eu acho isso em loja de... Em loja de eletrônica. De eletrônica. Isso, okay. Não em loja de refrigeração, em loja de eletrônica. Combinado. E pelo que eu vi, realmente é uma questão só de encaixe. Isso, nós vamos fazer a troca dessa peça. Mas antes, ô Zeca, tem outro detalhe também. Diga lá. Sobre uma ferrugem que temos aqui dentro do aparelho. Essa ferrugem, ela também causa centelha.
E causando esse centelhamento, o produto também ele vai dar explosões. E a pessoa em casa ela pode estar resolvendo esse problema. De que maneira? Da seguinte forma, você vai comprar uma lixa normal para ferro, vai lixar essa parte que está com ferrugem e vai comprar uma tinta branca de alta temperatura. Eu mesmo posso aplicar essa tinta, não tem problema? Não tem problema. Aplicou, espera ali 24 horas para poder secar, você vai ter o funcionamento normal do seu micro-ondas. Agora, quando tiver, como a gente falou, aquele buraco lá, tem que chamar um técnico e ver se vale a pena. Aí você está perguntando aí em casa, por que eu estou ouvindo essas dicas aí se eu não vou consertar nada? Justamente, porque quando o técnico estiver na sua casa, você não precisa ser enganado. Ele vai falar, o problema é aqui, você já sabe qual é o problema e vai poder, inclusive, saber o orçamento disso com um pouco mais de propriedade. Então, presta atenção nessas dicas aí, que daqui para frente é o técnico que vai te ajudar a resolver. Mas você sabendo qual é o defeito, melhor ainda. Certo, Alexandre? Exatamente. Um outro detalhe também da centelha que nós também estamos falando é a membrana. Ela tem a placa de mica. Ela tem uma placa aqui dentro, que a função dessa placa é filtrar as ondas do micro-ondas. Tá, a gente consegue ver, exatamente, esse que você está vendo aí, deixa eu abrir um pouquinho aqui que a gente estava vendo uma imagem boa. Essa aí, esse quadradinho, vou até colocar o meu dedo aqui, esse quadradinho aqui é a placa de mica. Ela está aqui do seu lado. Nós temos aqui a demonstração. Vem para cá, para trás da mesa, que a gente... Deixa eu ver. Aqui nós temos uma placa de mica. Em muitos casos, elas acabam queimando aqui o meio, ou então gosta que já está danificada, ela quebra. Sim. Então, se ela estiver quebrada, ela também vai jogar o centelhamento diretamente nos alimentos e acaba dando centelho. Não é bom. Não é bom. Agora, referente o reparo do prato que nós estamos falando, que a pessoa mesmo em casa pode estar fazendo, essa peça, como está quebrada, que é o eixo do prato, então nós vamos estar trocando ela. Aqui é uma peça boa, nós vamos colocar aqui, é simples de encaixe. Ok. Tá legal? E vamos encaixar o prato. Certo, Zé? Voltou a rodar. Voltou. Agora, se não for que tiver quebrado, aí tem que ser trocado o motor do prato giratório. E aí é com o técnico. É com o técnico. Aí é com o técnico, porque a gente está nas dicas do técnico agora. Placa de mica já é uma, o motor do prato, que provavelmente está embaixo, está embaixo da peça. Aí só um técnico pode estar fazendo. Esse aqui é o motor do prato. Exatamente. Tá? Eu posso comprar só essa peça? É possível comprar só essa peça? É possível comprar só essa peça e chamar um técnico para poder fazer a troca dessa peça. Isso aí está custando de 20 a 25 reais. Você falou de preço, a placa de mica custa quanto mais ou menos? A placa de mica está uns 15 reais. 15 reais. Então Exatamente. são consertos acessíveis ali. Ainda aqui, tô vendo que você separou, super organizado, Alexandre, aqui separou nessa mesa as peças que podem dar problema para você aprender. Aqui, essa membrana que você falou dela. Isso. Membrana, claro, é uma camada fina que Isso é como se fosse um teclado. que está sobre o painel. Exatamente. Né? E às vezes, eu mesmo em casa, você tem que ouvir o barulhinho, você acha que o teu toque não está funcionando ali. Pode ser um defeito da membrana. Pode ser o defeito da membrana. Agora, se todas as teclas pararem de funcionar, o defeito está na placa eletrônica. Primeiro a membrana. Se a Isso. membrana tiver com problema, eu consigo trocar só ela? Não, você tem que chamar um técnico também para fazer. também. Mas pelo menos você já consegue identificar. Agora, se a membrana estiver totalmente parada, não estiver funcionando nada, o problema está na placa, que nós vamos estar demonstrando aqui onde que fica localizado. Diga lá, por favor. Mostra aí, então. Eu tô tirando aqui. Olha só. Cara, primeira vez que eu tô vendo um interior de um micro-ondas. Isso, exatamente. Ó. Então, Zeca, vamos alertar o povo que está em casa referente a não abrir esse aparelho, porque ele contém alta tensão dentro dele. Ele armazena 2.000 volts. Então, Não é para abrir de jeito não nenhum, é. só para mostrar como é que é. Exatamente, porque nós aqui preparamos esse aqui para fazer o reparo, mas Beleza. em casa jamais fazer a manutenção. Mas você abriu aqui pra gente para mostrar rapidamente. A membrana é o que está de fora. Essa aqui é a placa. Essa aqui é a placa que a eletrônica. gente tem por dentro. Exatamente. Que é uma peça complicada e é preciso chamar um técnico para trocar. É preciso. Um outro defeito que nós vamos falar também, Zé, é a porta, o micro-ondas ele começa a funcionar com a porta aberta. Não pode usar. Perigosíssimo. Muito perigoso. Perigoso. Não deve ser usado. O que causa esse defeito é essa peça aqui, ó, chamada de microchave. Essa peça também não é cara, ela é uns 5 a 7 reais. Então, ela que causa esse defeito do micro-ondas. Você abre a porta e ele começa a funcionar. Então, Super legal. Isso é a microchave. microchave. Termostato? Termostato é que o defeito dele é quando você programa 10 minutos para funcionar, ele funciona 2 e desliga. Não é bom também, precisa Não é trocar. bom. É E preciso finalmente, o Magnetron. Essa peça parece uma coisa do futuro. Exatamente. Essa peça é responsável
por fazer o aquecimento dos alimentos. Tá. Então, se o seu produto não está aquecendo os alimentos, o problema está nessa peça aqui, é o magnetron. Então, muito bem. Chamando o técnico na sua casa, você já sabe onde é que você tem que trocar cada uma dessas coisas e a tua vida fica mais fácil. Inclusive, você pode não gastar tanto quando a pessoa fizer um orçamento para você. Com certeza. Muito bacana. Alexandre, super obrigado, então, Zé. pelas suas dicas aí. Saúde também depende do bom funcionamento do micro-ondas. Cissa Guimarães. Zeca, anotei tudo, que isso é muito sério, a gente tem que ficar ligado nessa. Mas o momento aqui não tem nada de sério, o momento aqui é gostoso. Eu tô aqui com água na boca, tem até que... Gente,